O nosso papo de hoje é sobre os tipos de ETFs que existem lá na Bolsa Americana. Então, se você tem algum tipo de dúvida sobre esse assunto, fica até o final do vídeo. Fala galera, aqui é o Felipe, nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like. Quando a gente fala dos ETFs americanos, as pessoas fazem muita confusão sobre os tipos de ETF que existem e a função de cada um deles e o funcionamento de cada um deles. Então hoje aqui eu vou abordar os principais tipos de ETFs que tem lá na Bolsa Americana, a função de cada um deles. E pode ser que você esteja entendendo errado algum tipo de ETF, então hoje vai ser um dia bem interessante para você tirar esse tipo de dúvida que você tem. Lembrando que este vídeo aqui não é recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. Então, o primeiro tipo de ETF que a gente vai falar aqui hoje são os ETFs de índice. Os ETFs de índice, eles seguem algum tipo de índice. Pode ser, por exemplo, as 500 maiores empresas da Bolsa Americana, ou um índice global que compra ações do mundo inteiro, ou um índice de um país específico, de um setor específico. Basicamente, o que o ETF faz, ele segue o índice. Então, o índice tem lá as empresas, tem o percentual das empresas e o que o ETF faz? Vai lá e compra as mesmas empresas que tem no índice e ele compra na mesma proporção que está dentro do índice. Ele não pode mudar, ele tem que seguir estritamente o que o índice faz. Então, um exemplo de ETF aqui de índice bem famoso que eu vim trazer para vocês é o VTI. Esse VTI ele é um ETF gerido pela Vanguard. Esse ETF ele compra ali o índice da Bolsa Americana. Na verdade, todas as empresas da Bolsa Americana como um todo, não só as maiores, mas como um todo. A gente costuma dizer que esse índice aqui é o mercado americano inteiro. Ele tem as empresas grandes, mas ele tem as small caps, que são as empresas pequenas que estão nas bolsas americanas também. Então, só para a gente conhecer um pouco sobre o que tem dentro desse ETF, são basicamente ações das empresas americanas, aí está dividido em setores. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, 35% ações do setor de tecnologia, 15% ações do setor de consumo, 11% do setor financeiro, 12% industrial, 10% do setor saúde, entre outras. Aqui são as 10 maiores posições que a gente tem aqui dentro do ETF. A primeira é a Apple com 6% das ações, a Microsoft com 5% das ações, Nvidia com 5%, entre várias outras empresas que são negociadas lá na Bolsa Americana. Esse ETF, por ele pegar a Bolsa Americana inteira, ele é mais voltado para crescimento. Embora ele distribua dividendos ali de 3 em 3 meses, ele recebe os dividendos das empresas e repassa, mas o foco dele é abranger o mercado todo. Ele acaba sendo um ETF mais passivo, ele é um ETF mais um pouco neutro, de uma base neutra, porque pega uma bolsa de um país inteiro. Podem existir outros ETFs iguais a esses de outros países, de continentes, de países desenvolvidos. Pode existir ETFs de dividendos, pega empresas que só pagam dividendos. Então são aí os ETFs que seguem algum tipo de índice. O segundo tipo de ETF que tem são os ETFs de renda fixa ou os ETFs de título. O que esses ETFs eles fazem? O ETF ele vai lá e compra os títulos de renda fixa. Existem vários tipos de renda fixa, mas tem duas divisões principais. Tem os títulos do governo americano, o governo americano emite, e tem os títulos das empresas, que são os bonds, são títulos de renda fixa privado, que são empresas e bancos que estão emitindo esses títulos de renda fixa. Então o ETF vai lá e compra. E aí, obviamente, que vai variar. Pode ser privado, pode ser do governo americano, pode ser um ETF de títulos de mais de longo prazo, 30 anos, 40 anos, ou de mais médio e curto prazo, 10 anos, 5 anos, 1 ano, eles vão variar. Então o ETF ele compra esses títulos e aí se o título ele paga algum tipo de cupom, algum tipo de dividendo, ele distribui para você, né? E aí conforme o título varia de preço, a cota do ETF na Bolsa Americana também varia de preço. O ETF que eu gostaria de mostrar para vocês aqui como exemplo é esse ETF aqui, o SGOV. Ele é um ETF que ele é gerido pela BlackRock. Ele compra os títulos do governo americano, portanto são títulos públicos do governo americano, não são títulos de empresa, e ele compra os títulos curtos de 0 a 3 meses. Se a gente for olhar a composição do que tem dentro do ETF aqui, a gente pode perceber que ele é composto desses Treasury Bills, que são títulos do governo americano de curto prazo. Nesse caso aqui, são até 3 meses. A gente pode olhar aqui os vencimentos, né? Então ele vai vencer em fevereiro de 2025, março de 2025, abril de 2025. Conforme os títulos vão vencendo, ele vai renovando e comprando novos títulos para manter o padrão do ETF de 0 a 3 meses. O próximo tipo de ETF que eu vim falar para vocês são os ETFs de commodities. Commodity é um termo muito abrangente. Commodity pode ser algum alimento, pode ser arroz, pode ser trigo, pode ser boi, pode ser metais preciosos, por exemplo, a prata, o ouro. Ele pode comprar o contrato do ouro, ele pode comprar o ouro físico. Vamos supor que a gente esteja falando de alimento, ele compra os contratos futuros
na bolsa, ele faz essa compra para você. Mas um ETF de commodity bem famoso que eu quis trazer para vocês aqui hoje é o ETF de ouro. Como que funciona esse ETF de ouro? É um ETF spot. O que que significa? Que o ETF ele compra ouro físico mesmo. Então o ETF ele compra ouro físico, ele guarda dentro de um cofre, ele emite as cotas equivalentes àquele ETF e aí as cotas desse ETF são negociadas na bolsa de valores. O preço da cota ele segue a variação do preço do ouro. Se o ouro sobe, a cota do ETF sobe. Se o ouro desce, a cota do ETF desce. A única coisa que você não consegue fazer é trocar a sua cota por ouro, ir lá e trocar. Isso você não consegue fazer, mas você está acompanhando ali o preço do ouro com a sua cota. Um ETF bastante famoso de ouro e de commodity que eu vim trazer para vocês aqui é o IAU. Esse ETF IAU, eu estou aqui na página da BlackRock, a taxa dele aqui no caso é 0,25, então é uma taxa bem baratinha, é cobrada ali por ano. Então esse ETF ele faz isso que eu falei para vocês, ele compra ouro, guarda ouro num cofre e a oscilação do preço fica na cota. Hoje a cota dele está em torno aqui de 54 dólares, mas obviamente que algumas corretoras aí permitem você fracionar o preço da cota. ETFs de commodities, no caso esse aqui ETF de ouro, esses ETFs não pagam dividendos. É importante eu deixar isso bem claro aqui para vocês. O próximo ETF que eu vou trazer para vocês aqui são os ETFs de moedas e criptomoedas. Esses ETFs de criptomoedas, eles são novos. Tinha antes alguns ETFs que faziam compra de derivativos na bolsa, de contratos na bolsa. Então eles investiam em criptomoedas, mas de uma forma meio indireta. Mas agora já existem esses ETFs que eles investem de forma spot, ou seja, o ETF ele tem a posse do Bitcoin ou o Ethereum ou da criptomoeda que for. Então o ETF ele faz isso, ele emite as cotas na bolsa de valores, ele tem as criptomoedas, no caso, por exemplo, o Bitcoin, ele tem o Bitcoin guardado em carteiras, em um local seguro, com toda a segurança, e aí na bolsa de valores são negociadas as cotas. Novamente, você não consegue trocar a sua cota de ETF pelo Bitcoin que está armazenado, isso você não consegue fazer, mas você fica exposto no preço. Se o Bitcoin sobe de preço, por exemplo, a cota do ETF sobe de preço também, e aí vale também se o Bitcoin descer de preço, a cota do ETF cai também, então ela acompanha. ETF de exemplo que eu vim trazer para vocês aqui de criptomoedas é o IBIT, na página da BlackRock, então a sigla dele para você pesquisar lá é IBIT. Esse ETF ele faz isso que eu falei para vocês, ele compra o Bitcoin, ele guarda o Bitcoin em carteiras, né, ele faz toda a segurança para você, e aí ele emite as cotas e as cotas negociadas na bolsa de valores. Atualmente esse ETF ele está custando aqui em torno de 55 dólares cada cota. Lembrando que esses ETFs de criptomoedas, como por exemplo esse aqui que é um ETF de Bitcoin, eles não pagam dividendos. O próximo tipo de ETF que eu vim falar para vocês são os ETFs de setores ou de teses de investimento em específico. Por exemplo, você pode ter um ETF que investe em empresas só de cannabis. Você pode ter um ETF que investe em empresas só de semicondutores ou só de inteligência artificial. Você cria uma tese de investimentos e aí você vai ter um ETF que vai investir em empresas somente daquela tese. Pode ser qualquer tipo de tese. O ETF que eu vim trazer para vocês aqui de exemplo é o XOP. Esse é um ETF que ele é temático também, ele tem essa tese, esse tema. E aí esse ETF ele vai investir em empresas produtoras de energia e em empresas de produção de petróleo, que elas extraem e produzem aí o petróleo. Esse aqui é o XOP, ele é gerido pela State Street. Atualmente a cota dele está custando em torno aqui de 134 dólares. Por ele ser um ETF temático, ele está sujeito a um pouco mais de variação. Então ele é um ETF que tem bastante oscilação no preço da cota. Tem que tomar cuidado com esse tipo de ETF. Então a taxa de administração dele também é baixa, é 0,35%. Pode ser que esses ETFs paguem ou não dividendos. Você vai ter que ver o ETF especificamente, qual é a tese específica que você está investindo. Mas normalmente, se as empresas que tem dentro ali pagam dividendos, o ETF simplesmente pega os dividendos e repassam ele para você ali, normalmente trimestralmente. E a última categoria de ETFs que eu vim trazer para a gente aqui hoje são os ETFs de derivativos. Aqui existe uma subcategorias enormes de ETF, porque derivativos normalmente são opções que tem na bolsa de valores e várias outras coisas que eles podem fazer. E aí eles fazem estratégias totalmente diferentes com esses derivativos. Eles podem pegar ETFs alavancados. Por exemplo, o que é um ETF alavancado? Eles usam os derivativos. Se a bolsa, por exemplo, sobe 20%, o ETF sobe, sei lá, 40%, porque o ETF trabalha alavancado. Mas com o ETF desse alavancado com derivativos, se a bolsa cair 20%, você vai tomar um prejuízo de 40%, porque o ETF que você toma é um ETF que trabalha de forma alavancada. Da mesma forma, existem ETFs inversos. As pessoas usam como hedge. Se a bolsa sobe, o ETF cai.
Se a bolsa cai, o ETF sobe. Eles usam para esse tipo de finalidade também. E também existem as gestões ativas, né? No caso, o gestor tem uma estratégia ali, eles usam essas opções, esses derivativos para tentar trazer um lucro maior para você. Então, quando a gente fala desse tipo de ETF de derivativos ou que tem uma gestão ativa que não segue nenhum índice, você tem que ver exatamente qual é o tipo de estratégia que o gestor utiliza, o que ele está comprando, como que ele gira a carteira do ETF, tá bom? É um universo aí gigante de ETFs. Eu não gosto muito desse tipo de ETF, eu prefiro os ETFs de índices de base neutra, eu prefiro esses, mas só para você saber que eles existem. O exemplo que eu vou trazer para vocês aqui hoje é o GEPI. Estou aqui no site da JP Morgan, que é a gestora desse ETF. Ele usa opções, né, e ele opera as empresas do S&P 500. Não são todas, ele opera só algumas. Ele faz uma estratégia com opções, e o lucro que ele tem nessa estratégia com opções, ele distribui em forma de dividendos. Ele é meio que um ETF de dividendos, mas o lucro que ele tem não é exatamente do dividendo das empresas, é das operações que ele faz ali com essas opções, o lucro que ele tem nessas operações, ele distribui em forma de dividendos. É interessante você saber disso. O preço desse GPI está em torno de $60 e a taxa dele está em 0,35% ao ano. Você sabia que existiam tantos ETFs diferentes assim? Você sabia que existem todas essas estratégias diferentes? Você sabia dos riscos que existem com todas essas estratégias? Comenta aqui alguma dúvida que você tiver ou algum ETF diferenciado que você tiver aqui nos comentários, que eu vou responder os comentários depois, ok? No vídeo de hoje é só. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê na próxima.